Olá, família! Hoje vamos explorar o enredo de um filme russo de aventura e fantasia que capturou a imaginação de muitos. Esta história foca nas emocionantes aventuras de um homem e um peixe mágico. O filme é muito popular na Rússia e promete ser uma experiência divertida até o último momento. Eu sou Levi, e não deixe de assistir até o final, ok? O filme começa mostrando o reino subaquático, onde o rei dos peixes, que usa um anel mágico, se comunica com seu espião, um sapo. O rei pergunta sobre o paradeiro da noiva que deseja, mas o sapo admite que não sabe onde ela está, o que irrita o rei. Ele ordena ao sapo que procure por rios, riachos e lagos, empolgado com as possibilidades que se abrem diante dele. Embora antes que Ivan perceba, ele e sua forja, como se fossem parte de uma carruagem, se movem para fora de sua casa. O peixe explica que, como Ivan queria explorar a cidade sem sair de sua forja, a forja o acompanha em sua jornada. Apesar de sua descrença e do frio do inverno, Ivan murmura um desejo por calor e verdejante. Instantaneamente, o gelo desaparece. Alguns bandidos interceptam Ivan com a intenção de roubá-lo. Sem encontrar dinheiro, eles tentam pegar o peixe. Ivan aproveita um momento de distração para escapar com o balde. Os bandidos o perseguem, mas sem saída, Ivan decide soltar o peixe no rio, pedindo que ele fique seguro ali. Furiosos, os bandidos penduram Ivan de cabeça para baixo em uma árvore e o deixam. Logo depois, uma bela jovem se aproxima e o ajuda a se libertar. Ivan, ao notar um lenço com um padrão de cuidado. No entanto, o czar detestava tentando mudar sua percepção, apresenta um presente, pensando que isso alteraria a opinião do czar. Nesse momento, Ivan e Jana chegam ao reino. O embaixador estava mostrando ao czar um dispositivo curioso que produzia música por truque. Enquanto o embaixador demonstrava a música, Ivan e Jana observavam de trás das paredes do palácio. Ivan, lembrando do acordo, pede ao rei que cumpra sua promessa de casar sua filha Nancy com ele. O rei concorda, mas Nancy, astuta e orgulhosa, só quer se casar com o embaixador inglês. Para evitar o casamento com Ivan, ela propõe que ele realize uma tarefa que, na opinião dela, seria impossível de completar, esperando assim se livrar dele para sempre. Ingenuamente, Ivan aceita o desafio, prometendo cumprir qualquer tarefa. Nancy decide que lhe dirá qual é a tarefa no dia seguinte. Mais tarde, ela prometeu casar-se comigo se eu pudesse completar uma última tarefa. Naquela noite, a princesa Nancy foi ao armazém para invocar o espírito de sua mãe maligna. Quando o espírito apareceu, perguntou por que ela o havia chamado àquela hora. Nancy confessou que queria designar a Ivan uma tarefa tão difícil que ele jamais pudesse completar, livrando-se dele para sempre. Sua mãe sugeriu um desafio particularmente árduo. No dia seguinte, seguindo o plano, a princesa pediu ao embaixador que mostrasse ao rei uma máquina incrível. Esse dispositivo, ao inserir vegetais, automaticamente os cortava e, ao adicionar frutas, produzia suco por si só. O que ninguém sabia era que dentro da máquina havia uma pessoa escondida fazendo todo o trabalho. Se Ivan conseguisse trazer tal toalha mágica, ela se casaria com ele. Sob essas condições, Ivan partiu com Jana em busca da lendária toalha mágica. Durante a jornada, Jana explicou que a toalha estava em posse de dois irmãos, JN e Ron, que haviam deixado a cidade anos atrás para viver em uma região montanhosa. À medida que continuavam a jornada, Ivan e Jana pararam na casa de um casal de idosos, que, apesar da pobreza, se amavam profundamente. Jana comentou que o amor entre duas pessoas deveria ser como o de uma agulha e linha, onde um é incompleto sem o outro, refletindo a relação do casal de idosos. Conversando, eles passaram por belos campos verdes até chegarem à região montanhosa, onde finalmente encontraram os irmãos, visivelmente obesos devido à falta de atividade, sentados entre altos penhascos com a toalha mágica. Os irmãos, cansados de comer, estavam prestes a veio ajudá-lo e sugeriu aos irmãos que olhassem para o próprio reflexo na água. Ao se verem tão mudados e parecendo animais, devido à preguiça acumulada ao longo dos anos, eles ficaram profundamente tristes e pediram a Jana uma solução. Ela aconselhou e começassem a trabalhar pela própria comida. Os irmãos concordaram e entregaram a toalha a Jana, que partiu com Ivan, que já havia recobrado a consciência. Ao retornarem, Ivan, cheio de alegria por ter obtido a toalha mágica, começou a colher flores em um jardim para levar à princesa. Jana revelou a ele que Nancy não queria realmente se casar com ele, e só lhe deu aquela tarefa para se livrar dele. Ivan, inocente e bondoso, recusou-se a acreditar e explicou a Jana como planejava propor à princesa. A gentileza e a ingenuidade de Ivan fizeram Jana se apaixonar por ele, mas ela decidiu não revelar seus sentimentos. Enquanto isso, no palácio,
A princesa e o embaixador estavam celebrando, achando que Ivan nunca voltaria. O rei, impressionado, notou como o povo o admirava e o apreciava, mas Nancy ficou furiosa, já que nunca teve a intenção de se casar com Ivan. No dia seguinte, na presença de todos na corte, Nancy disse ao rei que estava disposta a se casar, mas que só o faria com a bênção de sua mãe. Portanto, Ivan deveria aventurar-se no mundo das trevas para obter a permissão da mãe dela para o casamento. Em outro lugar, Nancy consumiu certas liberdades a Ivan sob coerção, mas confessou que possuía um segredo que poderia resolver todos os seus problemas. Quando Nancy perguntou qual era, sua mãe explicou que Ivan não havia agido sozinho em suas façanhas. Um peixe mágico o havia ajudado durante todo o tempo, e no reino dela, o uso de magia era punível com a morte. Enquanto isso, Ivan e Jana continuaram sua jornada pelo rio. Ao amanhecer, quando Ivan acordou, encontrou seu barco na margem e todas as suas memórias de Jana haviam desaparecido. Quando ele perguntou quem ela era, Jana simplesmente respondeu: "Sou apenas quem conduz o barco." Ivan saiu do barco, sentindo que estava esquecendo algo importante. Ao chegar onde Nancy estava, Ivan disse a ela que, embora tivesse completado todas as tarefas, havia se apaixonado por outra pessoa, embora não se lembrasse de quem. Nancy, astuta, perguntou se ele havia completado as tarefas sozinho, ao que Ivan admitiu que sem reino, isso era punível com a morte. Ivan ficou atordoado. Não podia acreditar que a pessoa por quem havia arriscado tanto o trairia dessa maneira. No dia seguinte, enquanto o preparavam para a execução, Jana chegou repentinamente e ofereceu sua liberdade em troca da de Ivan, entregando a Nancy um lenço com escamas de peixe, um símbolo de sua própria magia. Comovida, Nancy aceitou o acordo e cancelou a execução de Ivan. Após salvar Ivan, o poder e a arrogância dominaram Nancy, que decidiu prender o próprio pai para se proclamar rainha. Uma vez coroada, ela confessou a Jana que seu primeiro desejo havia sido realizado, e agora desejava que o príncipe da Inglaterra a pedisse em casamento. Graças à magia de Aido, Nancy, sem hesitar, relegou-o a tarefas de limpeza no palácio. Enquanto isso, Ivan vagava desorientado pelos lugares que havia visitado com Jana, incapaz de se lembrar de nada claramente. Durante uma visita noturna a seu pai, ele encontrou Jon e Ron, que haviam emagrecido devido ao esforço físico. Seu pai lembrou-o de que da última vez ele havia estado lá com Jana, e ao ver uma linha e uma agulha nas mãos de Jon, todas as suas memórias de Jana retornaram. Determinado a reconquistar seu amor, Ivan, com a ajuda de seu pai e dos irmãos, derrubou as portas do palácio, confrontando Nancy. Ivan exigiu a libertação de Jana. Nancy, sempre calculista, propôs a Jana que realizasse um terceiro desejo, transformando-a em uma feiticeira como ela. Jana cumpriu o desejo, mas com um desfecho inesperado. Nancy se transformou em um peixe. Ao tentar reverter a transformação, Nancy descobriu que não podia usar magia em benefício próprio. Nesse momento, a água de um poço próximo começou a fluir, e o rei dos peixes emergiu, confundindo Nancy com Jana e levando-a para debaixo d'água para se casar com ela. Livre de Nancy, todos celebraram. O pai de Ivan foi libertado e reintegrado como rei. Enquanto isso, encerrando assim esse conto fantástico, cheio de magia e aventuras.